Meu nome é Paola do Amaral Montenegro, eu sou sobrinha bisneta de Tarsila do Amaral e desde 2023 eu atuo como gestora do legado da artista na Tarsila do Amaral SA, ou TALI, a empresa responsável pela administração estratégica de sua obra, licenciamento, autenticação, exposições e parcerias institucionais. O trabalho que eu apresento hoje se chama Entre Paris e Brasil, a construção da identidade nacional na pintura de Tarsila do Amaral. A pergunta que conduz essa pesquisa é a seguinte: como Tarsila constrói uma imagem visual da identidade brasileira a partir de uma linguagem artística aprendida na Europa? Eu não pretendo contar a vida da Tarsila, nem resumir todo o modernismo brasileiro. O que eu proponho é acompanhar, através de 5 obras produzidas entre 1923 e 1933, como essa construção da identidade nacional muda de forma ao longo da trajetória da Tarsila. Antes de começar, vale dizer que eu falo desse tema também a partir de um lugar pouco comum, que é que eu convivo com a obra da Tarsila todos os dias, na gestão do seu acervo e do seu legado. Isso não substitui o rigor da pesquisa acadêmica, mas dá a essa análise uma camada de proximidade que eu espero que fique clara ao longo da apresentação. Antes de entrar nas obras, eu preciso explicar um ponto que considero central para toda a análise, o que eu estou chamando de identidade nacional. Tarsila passa boa parte do início dos anos de 1920 em Paris, em contato direto com o cubismo e com as vanguardas europeias. Essa formação não é o ponto de chegada da pesquisa, é o ponto de partida. A tese que eu sustento aqui é que Tarsila transforma essa linguagem moderna, aprendida na Europa, em um instrumento para imaginar e construir uma identidade brasileira. Mas identidade nacional pode significar coisas muito diferentes: a representação da paisagem, a construção de uma cultura nacional, a relação entre tradição e modernidade, a diversidade social do país. Por isso, eu defino esse conceito a partir de 3 referências. A primeira é Benedict Anderson e a sua ideia de comunidades imaginadas. Para Anderson, a nação não é uma essência dada, é uma construção simbólica, algo que passa a existir porque um grupo de pessoas compartilha e reconhece essa imagem em comum. A segunda referência é Oswald de Andrade e o Manifesto Antropófago de 1928. Oswald propõe um modelo de identidade nacional brasileira muito específico. O Brasil não rejeita o que vem de fora, ele devora, absorve e transforma o estrangeiro em algo novo. A terceira é Garcia Canclini e o conceito de hibridação cultural. Para Canclini, a identidade não nasce da pureza, e nasce do processo de mistura entre diferentes referências culturais. A partir dessas 3 referências, eu defino identidade nacional, no contexto desse trabalho, como uma construção simbólica e visual, historicamente situada, produzida pela absorção seletiva e pela ressignificação de uma linguagem estrangeira. E é exatamente isso que as 5 obras selecionadas vão mostrar, cada uma revelando uma faceta diferente desse processo: a negra, Abapuru, antropofagia, operários e segunda classe. Eu vou percorrer essas obras em ordem cronológica entre 1923 e 1933 para mostrar como essa construção da identidade muda de forma ao longo do tempo. A primeira obra desse percurso é A Negra, pintada em 1923. Essa é uma pintura de transição. Nela, Tarsila ainda está muito próxima da formação que acabou de viver em Paris. Os volumes do corpo, a síntese das formas, a construção geométrica da figura carregam claramente a influência do cubismo que ela estudou na Europa. Mas há algo que já muda em relação à produção europeia: o tema. Pela primeira vez, de forma explícita, o assunto da pintura é brasileiro. A figura remete à presença da população negra na formação social e cultural do Brasil, um tema que a pintura europeia que Tarsila estudou simplesmente não tinha. Por isso, considero a negra o primeiro movimento dessa síntese que eu vou acompanhar ao longo de toda a apresentação. Linguagem moderna aprendida na Europa, aplicada a um assunto brasileiro. Ainda não há, nessa obra, uma construção simbólica complexa do país. Há, sim, o primeiro gesto de aproximação entre 2 dimensões, a europeia e a brasileira, que vão se entrelaçar cada vez mais nas obras seguintes. Do ponto de vista formal, eu chamo a atenção para a paleta de cores, terrosa e concentrada, e para o fundo abstrato, quase geométrico, que isola a figura no espaço da tela.
Essa construção espacial ainda deve muito ao vocabulário cubista que Tarsila trouxe de Paris. Mas o resultado já é outra coisa. Uma imagem que não existiria fora do contexto brasileiro que ela buscava representar. A negra também ocupa um lugar simbólico importante na trajetória da artista. É considerada pela crítica especializada em Tarsila o marco inicial daquilo que ficaria conhecido como sua fase pau-brasil. O momento em que a pintora começa a buscar de forma consciente uma linguagem visual brasileira. A segunda obra desse percurso é Abapuru, pintada em 1928. Se em A Negra a linguagem moderna ainda representava um tema brasileiro de forma relativamente direta, em Abapuru esse processo muda de natureza. A pintura deixa de simplesmente representar o Brasil e passa a criar um Brasil simbólico. Abapuru não é o retrato de uma pessoa real, é a representação de uma paisagem específica. É uma figura inventada. Pés e mãos enormes, cabeça pequena, um cacto ao fundo sob um sol amarelo. Essa desproporção não é um erro de composição, é uma escolha deliberada. Tarsila constrói uma imagem síntese, pensada para condensar uma ideia de país, e não para descrever um lugar ou uma pessoa específica. Essa obra também tem um papel histórico decisivo. Foi um presente de Tarsila para Oswald de Andrade. E a imagem que ela criou impressionou tanto o escritor que serviu de estopim direto para o Manifesto Antropófago, publicado no ano seguinte, em 1929. Ou seja, a Bapuru não ilustra a antropofagia, ela antecede e a provoca. Vale mencionar brevemente que essa obra tem hoje uma trajetória institucional própria. Pertence a uma coleção privada na Argentina que está disponível para visitação no Malba. E sua venda, ainda nos anos 1990, é até hoje um ponto de debate entre quem estuda o legado de Tarsila, sobre o que significa ter uma das imagens mais importantes da identidade visual brasileira fora do país. Não é o foco central dessa análise, mas é um dado relevante para pensar como a circulação institucional das obras também participa da construção e da disputa dessa identidade nacional. A terceira obra é Antropofagia, pintada em 1929. Essa pintura aprofunda diretamente o processo que comecei a descrever na obra anterior. Antropofagia é, literalmente, a fusão visual entre a negra e a Abapuru. A figura de pés e mãos enormes de Abapuru se combina com elementos da figura de A Negra, sob o mesmo sol amarelo, ao lado de um cacto e de uma folha de bananeira. Essa fusão não é apenas formal, ela também é conceitual. É a materialização visual da proposta de Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago. A ideia de que a identidade brasileira não se constrói pela rejeição do que vem de fora, mas pela devoração, absorção e transformação do estrangeiro em algo novo. É aqui que a hibridação cultural de Garcia Canclini se torna mais evidente no meu argumento. Antropofagia não representa uma síntese harmônica e definitiva entre Europa e Brasil. Representa um processo, uma digestão simbólica que está sempre em curso e nunca se fecha completamente. Do ponto de vista formal, Tarsila mantém a mesma paleta de cores pintada e o mesmo tipo de composição espacial simplificada que já apareciam nas duas obras anteriores, o que reforça a leitura de que essas três pinturas, A Negra, Abapuru e Antropofagia, formam de fato uma sequência coerente de pensamento visual, e não de três trabalhos isolados. Antropofagia também marca um ponto de virada na minha argumentação. As duas primeiras obras constroem essa identidade a partir da fusão de referências. A partir daqui, essa identidade nacional vai ganhar um caráter cada vez mais social, como veremos nas próximas duas obras, pintadas alguns anos depois, já em um contexto histórico bastante diferente. A quarta obra é Operários, pintada em 1933. Aqui o argumento muda de registro de forma bastante clara. As três primeiras obras constroem um Brasil que eu chamaria de mítico ou simbólico. Paisagens estilizadas, figuras inventadas, cores primárias remetendo a um Brasil tropical e mitológico. Cores caipiras, como a Tarsila gostava de falar. Operários rompe com esse repertório. A pintura mostra uma multidão de rostos sobrepostos uns aos outros, representando diferentes etnias e classes sociais que compõem a força de trabalho industrial brasileira no início dos anos de 1930. Ao fundo, chaminés de fábrica ocupam o espaço que antes era reservado a elementos de paisagem tropical.
Esse deslocamento reflete também uma mudança na trajetória pessoal e política de Tarsila. Nos anos 1930, ela se aproxima de movimentos de esquerda e passa a incorporar temas sociais à sua produção. Mas quero deixar claro que meu interesse aqui não é biográfico, mas analítico. O que essa mudança de tema revela sobre a construção da identidade nacional que venho acompanhando? E a resposta é a seguinte: a identidade nacional deixa de ser construída exclusivamente pela paisagem, pelo símbolo, pelo mito da origem e passa a ser construída pelas pessoas, por um Brasil plural, urbano, industrial e, sobretudo, social. É uma guinada decisiva na forma como a artista responde à pergunta que conduz esse trabalho. A quinta e última obra desse percurso é Segunda Classe. É Segunda Classe, também de 1933. Se Operários mostra um Brasil de produção industrial, Segunda Classe mostra o Brasil do deslocamento cotidiano. A obra retrata um vagão de trem lotado, com passageiros de diferentes idades, incluindo crianças e idosos, em uma cena de mobilidade urbana marcada por precariedade e por diferença social. Essa pintura completa o percurso que venho descrevendo desde a Negra. Se nas primeiras obras a identidade nacional era uma construção simbólica e quase mítica, e em Operários ela passa a ser social e coletiva, em Segunda Classe essa identidade se torna finalmente cotidiana. Não é mais uma ideia abstrata sobre o que é o Brasil. É uma cena vivida, reconhecível por pessoas comuns em um vagão de trem da segunda classe. Do ponto de vista formal, vale notar que a paleta de cores muda de forma significativa em relação às primeiras obras. As cores primárias, vibrantes e tropicais, dão lugar a tons mais sóbrios e terrosos, reforçando visualmente essa passagem do Brasil mítico para o Brasil social e cotidiano, que tenta demonstrar ao longo de toda a apresentação. É importante notar que essas duas obras, Operários e Segunda Classe, dialogam entre si e formam, juntas, o fechamento da trajetória que apresento nesse trabalho, da invenção simbólica de um país para a vivência concreta e social desse mesmo país. O que eu tentei demonstrar aqui não é a biografia da Tarsila do Amaral, é a transformação de uma ideia, a própria ideia do Brasil, tal como ela aparece na pintura da artista entre os anos de 23 a 33. Esse percurso pode ser resumido em 4 momentos. Primeiro, a formação europeia, em Paris. Segundo, a descoberta do Brasil como tema, em A Negra. Terceiro, a invenção de um Brasil simbólico, em Abapuru e Antropofagia. Quarto, a passagem de um Brasil social, vivido no cotidiano, em Operários e Segunda Classe. Preciso fazer aqui uma ressalva importante que considero central para a precisão historiográfica desse trabalho. Não estou dizendo que Tarsila inventou sozinha a identidade nacional brasileira, nem que ela foi a única responsável por essa construção, e nem que toda a obra dela trata exclusivamente dessa questão. O que eu estou defendendo é que a pintura de Tarsila do Amaral oferece uma contribuição fundamental para a construção de uma visualidade moderna da identidade brasileira. Por fim, vou voltar a um ponto que eu mencionei na abertura. Pesquisar essa questão a partir de um lugar que ocupo, como gestora do legado da própria artista, me colocou diante de uma pergunta que talvez nenhuma bibliografia consiga responder sozinha. O que significa hoje administrar e, ao mesmo tempo, interpretar essa construção de identidade nacional que Tarsila deixou como legado? Eu não tenho uma resposta fechada para essa pergunta, mas eu posso dizer que ela atravessa o meu trabalho todos os dias e que eu espero que essa pesquisa seja um primeiro passo entre muitos outros que eu ainda quero dar para respondê-la cada vez mais com profundidade. Para encerrar, eu deixo aqui as referências bibliográficas que sustentaram essa análise. Agradeço a atenção de todos.